E vamos para mais uma análise semanal do mercado de criptomoedas. Para quem não me conhece, meu nome é Fernando Pereira, eu sou gerente de conteúdos da BitGet. Não tô com a camiseta da BitGet hoje, mas tô de azul, que é a mesma cor da BitGet, então acho que está valendo, né? E como vocês devem ter reparado, ó, bonito, né? Vocês reclamaram tanto do áudio do último vídeo, que tava baixo, que tava isso, que tava aquilo. Eu não ia fazer nada a respeito, mas como o vídeo bateu mais de 2.500 visualizações, nosso melhor vídeo até agora, eu decidi presentear vocês com um microfone novo. Então espero que o áudio esteja melhor. Se não tiver, aí também não tem mais o que fazer. É isso, bora lá, vamos para o gráfico. Dessa vez, a gente não vai perder muito tempo. Deixa eu só ajeitar aqui o gráfico pra gente. Pronto. A gente não vai perder muito tempo com correlação. Por quê? Porque não existe mais correlação no mercado cripto, cara. Descorrelacional total. Já faz um tempo a gente descorrelacionou do S&P 500, da Nasdaq, aí a gente correlacionou com o ouro, depois descorrelacionou de novo. Mas enfim, a única coisa que eu quero mostrar para vocês no mercado tradicional hoje aqui é que, mesmo com tanto susto, com tanto medo, com tanta gente dizendo que a recessão viria em 2023 e meu Deus do céu, e quedas infinitas, o mercado acionário está praticamente em máxima histórica. Se a gente olha aqui para a Nasdaq, nós chegamos a quase 5% da máxima histórica, 4,46% de atingir máxima histórica. S&P 500 também, mesma coisa, aqui ó, 5,12%. Até o nosso Ibov está aqui a mais ou menos 7, 8% da máxima histórica aqui agora, que é 8,25%. Então, repito o que eu falei no último vídeo. Quando todo mundo estiver falando em venda, aí sim é o melhor momento de compra. E quando o mundo estiver falando em compra, aí sim é o melhor momento de venda. A gente viu isso na prática. Mas o que ainda está longe da máxima histórica é o nosso querido Bitcoin, o descorrelacionado Bitcoin. Bom, na semana passada a gente já comentou, ou melhor, já fazem algumas semanas que estamos comentando de queda no Bitcoin. Inclusive, para quem me segue no CopTrade, sabe que eu estava com 3 operações shortadas no Bitcoin. Uma que eu abri no dia 5, que foi nesse candle aqui, o candle configurou uma de VWAP no diário. Depois a gente abriu mais uma no gráfico semanal, quando configurou uma outra de VWAP. E aí na perca do fundo, hoje de manhã eu abri uma terceira e já zerei as 3. Inclusive abri uma de compra. Agora, já explico essa operação de compra que eu estou aberto. Para quem me segue no COP, viu que eu abri essa operação agora próximo das 7 da noite de hoje. Já já vou explicar o motivo delas e por que eu fechei as outras. Significa que eu acredito que não venha mais queda? Não, acredito que vai cair mais. Por que é que eu fechei as operações shortadas? Porque eu estou procurando um outro ponto para abri-las novamente. Já estavam bem esticadas, eu realizei lucro e cheguei já num primeiro alvo, então eu vou esperar um pullback para entrar novamente. Se não vier, não tem problema, até porque na carteira Spot a gente já fez vendas também, né? Para quem acompanha a carteira Sem Enganação, que é a minha carteira pública de criptomoedas, viu que nós vendemos bastante Bitcoin aí na região de 30, 31 mil dólares, né? Dá uma olhada aqui quantos foram. A gente está com aproximadamente 40% da carteira em caixa agora, se não me engano, que é a carteira sem enganação. Vamos dar uma olhada no caixa da carteira. Aqui, ó, 38,6% da carteira em caixa. Então estamos 40% vendido, vendas principalmente de Bitcoin. A gente vendeu boa parte de Chainlink também, já com baita do lucro. Vendemos Ethereum, mas a maior venda que a gente fez foi em Bitcoin. Aí, ó, fizemos venda aqui em 29.970, depois 29.860. Nessa região a gente fez aqui diversas vendas, que é 29.901. A gente fez um tradezinho aqui curtinho também, que deu um lucro legal. Então já estamos vendidos, parcialmente vendidos, e segue a análise de que eu acredito que o Bitcoin vai cair um pouco mais. Então por que eu saí dessas vendas, tá? Primeiro eu vou explicar o porquê que eu fiz essas vendas, para quem não viu o vídeo da semana passada. Primeiro, gráfico semanal do Bitcoin. Deixa eu fechar aqui para não atrapalhar a gente. Tivemos uma de VWAP. O que é a de VWAP? O meu setup de VWAP. Divergência no IFR com volume, alvo de Fibonacci e padrão de reversão. Essa é a situação
que tivemos aqui no nosso querido Bitcoin. Vamos pegar extensão de Fibonacci, último fundo e último topo antes do preço reverter. Essa é a forma que eu utilizo para traçar Fibonacci. Nós temos 3 alvos muito importantes, primeiro, segundo e terceiro alvo. O preço chegou lá no primeiro, voltou, depois foi lá para o terceiro, cravou o terceiro alvo, ou seja, tivemos o alvo de Fibo da DVAP, tivemos a divergência no IFR, ou seja, um topo mais alto que o anterior no preço e um topo mais baixo que o anterior na RSI, ou seja, temos o DI, temos o A, que é o alvo de Fibonacci, temos o P, que é o P? O padrão gráfico de reversão, que é esse candlestick aqui chamado estrela cadente, um dos padrões gráficos de reversão mais fortes que existem. E caso você não esteja habituado com padrões gráficos de reversão, aqui na descrição desse vídeo tem um e-book 100% gratuito para quem é cliente da BitGet, onde eu mostro os principais padrões de reversão que eu utilizo na DVAP. E também tivemos o volume, que fica mais claro aqui no gráfico diário. Perceba como o volume, sempre que o preço chegou aqui no terceiro alvo, né, que estava em 31.200, o volume veio muito para cima da média, ou seja, volume que eu considero volume de reversão. Então a gente fez uma venda aqui, porque aqui no diário também teve a DVAP, perceba que esse padrão de reversão com divergência no diário, fizemos no semanal, fizemos diversas vendas. E como é que a gente traça os alvos dessa venda? Bom, lembra que eu comentei que a primeira venda foi feita aqui no diário, nesse candle aqui? Como é que eu traço os alvos para ele? Extensão de Fibonacci, máxima e mínima do candle. Sempre que eu opero candlestick de reversão, eu traço os alvos dessa forma: máxima e mínima do candle, ou mínima e máxima do candle no caso de uma compra. E o preço chegou exatamente, ou quase exatamente, né? Quase que cravou aqui o primeiro alvo, ficou 20, 30 dólares de diferença. Então chegou muito próximo do primeiro alvo. E nós temos suportes importantes ali. Primeiro, nós temos essa média verde no meu gráfico, que é a média móvel de 50 períodos. E perceba como essa média respeita muito o preço. Olha como serviu de suporte aqui em maio desse ano, como serviu de resistência também em maio, mais lá para frente. Olha aqui no passado como foi uma resistência forte lá em dezembro. Foi resistência diversas vezes aqui em setembro, em outubro. Então é uma média muito forte, uma das mais fortes do mercado, então eu gosto muito de respeitar ela. Eu evito operar contra ela no gráfico diário. Então por que é que eu vendi aqui se o preço estava muito próximo da média e eu zerei na média? Porque quando eu fiz a venda, ele ainda estava muito longe. Mas como o trade demorou muito para andar, a média de 50 períodos foi chegando mais próximo. Então eu geralmente, vocês sabem que eu não costumo sair no primeiro alvo. O que é que eu costumo fazer? O preço chegou aqui no meu primeiro alvo, eu protejo a operação 0 a 0. Esse que é o meu trade system. Mas por que dessa vez eu zerei no primeiro alvo? Por conta da média de 50 períodos, ok? Se ela tivesse mais longe, ou seja, se a operação tivesse sido mais rápida, aí eu simplesmente protegeria no 0 a 0. Então eu optei por zerar essa posição e agora eu vou buscar por novas vendas, caso o preço recue aqui e perca a média de 50 períodos. O que provavelmente vai acontecer? Qual que é o mais provável de acontecer? A média ela subir mais um pouco e o preço ficar aqui enroscado nela, enroscado nela, enroscado nela, e aí quem sabe perder ou então reverter. Caso ele perca aqui a média móvel de 50 períodos depois desse enrosco, que eu acredito que vai acontecer, aí é uma zona de venda novamente. Mas por hora eu vou ficar de fora. E quando a gente diminui o time frame, vou colocar por exemplo aqui num gráfico de 1 hora. Aqui no gráfico de 1 hora, a gente teve uma outra DVAP, que foi a operação que eu abri hoje cedo e fechei algumas horas depois. Que é o seguinte, que ó, perceba aqui que essa aqui chegou muito próximo do alvo, certo? Próximo do primeiro alvo. A DVAP de hoje, no gráfico diário, pegar a máxima, mínima, antes do preço reverter, igual a gente traçou no semanal. Chegou lá no nosso segundo alvo. Chegou primeiro aqui no primeiro alvo, você segurou, fechou exatamente nele. Aí subiu um pouquinho, caiu e foi lá cravar o segundo alvo. E aqui nós tivemos a DVAP novamente. Ou seja, alvo de Fibo, volume muito acima da média, divergência no IFR, um fundo mais baixo que o anterior, enquanto o IFR fez um fundo mais alto que o anterior. Então, DVA e P, que é o padrão de reversão, esse dojizinho aqui, um padrão de candlestick de
reversão. É por isso que eu saí dessa venda e é por isso que eu abri uma compra. Afinal, foi uma DVAP de compra. Como é que a gente traça os alvos para DVAP de compra? Mínima, máxima do candle. Vou até tirar aquele padrão anterior. E aqui está a nossa DVAP de compra. Já deixei um alerta lá no primeiro alvo. Eu provavelmente vou zerar essa operação no primeiro alvo. Por quê? Porque eu continuo com um viés baixista. Então acho que é um trade de curtíssimo prazo. Tá? Mas é um trade que já está positivo. Até abrir aqui no copy para a gente ver. E assim que chegar no primeiro alvo, provavelmente eu já vou zerar ele. Ou no mínimo proteger no 0 a 0. Que é o que eu sempre faço. Aqui ó, uma operação que já está com 4% de lucro, uma operação que eu abri no Copy Trade. Então quem me segue já está com essa compra aberta aí no Copy Trade. Uma compra bem legal, uma DVAP padrão. Eu não costumo operar DVAP no gráfico de 1 hora no Copy Trade. Na minha conta eu opero. Porque eu sei que a assertividade é menor no gráfico de 1 hora, tá? Isso vale para qualquer estratégia. Quanto menor o time frame, menor a sua assertividade. Então, por a assertividade ser menor, eu não costumo abrir essa operação no Copy Trade. Então, no Copy Trade eu costumo abrir DVAPs de 1 dia e de 4 horas. Por que eu abri essa de 1 hora? Por conta da média móvel de 50 períodos diária. Tá? Eu sei que ela é muito difícil de romper, principalmente passar direto. Então, eu acredito que ela vai se segurar um pouco. E como o preço estava muito esticado aqui, longe da média, por exemplo, de 20 períodos, de 1 hora, ou a de 50 períodos, também muito longe, eu achei bem tranquilo abrir essa operação, mesmo no copy para vocês, tá? Mas não se acostumem, eu não vou ficar abrindo operação no gráfico de 1 hora de DVAP lá no copy, porque eu quero manter a taxa de acerto dele alta, quero manter o psicológico de vocês bem e mostrar que a DVAP, tanto no gráfico de 4 horas quanto no diário, é uma ótima alternativa para quem não quer correr tanto risco e quer uma rentabilidade legal, até porque a gente já está com 130% de lucro nos últimos 420 dias. Esse é o resultado da DVAP. Então, se você me segue há 420 dias, você já mais que dobrou a sua carteira somente operando DVAP. Esse que é meu intuito. Mas, num gráfico de 1 hora funciona também sim. Porém, essa assertividade diminui. Então, o que é que eu te aconselho? Pô, quero operar DVAP no gráfico de 1 hora, mas o Fernando, aquele filho da mãe, não abre no copy. O que é que eu faço? Você aprende a DVAP você mesmo e opera por conta própria. Inclusive, um amigo meu, na hora que eu abri essa operação no copy, ele tinha acabado de me mandar que ele abriu essa operação por conta própria. Porque ele viu no gráfico de 1 hora, ele entrou e eu abri no copy, inclusive ele tá dobrado a operação dele, aí já é problema dele, não é meu. Mas enfim. Ah, Fernando, quero aprender DVAP. Pô, me ensina DVAP, me ensina DVAP. Ensino, óbvio que eu ensino. Tem uma playlist aqui nesse canal chamado Aulas, que lá tem todos os tópicos da DVAP. Eu ensino sobre a DVAP, como utilizar ela corretamente, ensino a traçar alvos de FIBO corretamente, quando for padrão de candlestick, quando for padrão gráfico, quando for reversão, ensino sobre volume, ensino sobre divergência, sobre tudo. Tudo que você precisa saber para operar DVAP tá naquela playlist chamada Aulas. Então assiste todos os vídeos daquela playlist, que você vai ficar, ó, craque na DVAP. Fechou? Então essa que é a minha visão pro Bitcoin. No curto prazo, acredito que a gente vai fazer um movimentinho de alta, que eu estou tentando surfar. No médio prazo, tá? Vamos falar um pouco mais sobre isso. Como eu comentei, acredito que ele vai consolidar um pouco aqui nessa média de 50 períodos, mas que ele pode perder, tá? Ainda vejo bastante espaço para cair. Até porque se a gente ir pro gráfico semanal, lembra da DVAP semanal, que a gente tinha aquela estrela cadente? Provavelmente aquilo lá não chegou nem no primeiro alvo. Deixa eu só conferir aqui. Então aqui ó, gráfico de uma semana, vamos traçar os alvos da estrela cadente. Como é que passa? Como é que traça? Máxima, mínima da estrela cadente. Ó, não chegou nem no primeiro alvo, tá segurando aqui numa média de 9 períodos semanal. Então ainda vejo bastante espaço, tá? Pode até chegar lá num segundo alvo, em 28 ou até um pouco mais. Então tô bem tranquilo com as vendas que eu fiz no mercado spot. Geralmente eu só vendo no mercado... Não vou falar que só vendo, mas a maioria das vezes que eu vendo no mercado spot, que eu vendo lá na carteira sem enganação, é por conta de gráfico semanal. O gráfico semanal ele tem uma assertividade muito, muito alta, cara. É muito difícil uma DVAP semanal não chegar nos seus alvos. É quase impossível. Assim, pouquíssimas vezes eu vi isso acontecer. Então estou bem tranquilo com essas vendas e estou procurando regiões de compras mais embaixo. Obviamente que quando eu encontrar essas regiões, quando eu voltar a comprar os bitcoins que eu vendi, eu vou te avisar. Fique tranquilo, só ficar de olho aqui na análise semanal e nas lives que a gente faz toda semana. São 5 vídeos por semana, às vezes mais, mas no mínimo 5 vídeos por semana. Tem vídeo todos os dias aqui no canal.
Não perca. E aproveita o CTA, né? Não esquece também de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativa o sininho, comenta, faz de tudo aí que é importante, tá? Ajuda a gente no engajamento. Agora um ponto importante, quero trazer alguns dados on-chain para vocês. Dados curiosos. Dados curiosos que eu precisei até pedir ajuda ao especialista, aos universitários, meu amigo Guilherme Teles. Valeu, Gui, me ajudou, melhor, está me ajudando com essa análise, a gente ainda não chegou numa conclusão concreta do que é que está rolando, mas é importante mostrar para vocês, então bora lá. Começando por esse gráfico aqui, que é um gráfico de acumulação e distribuição de bitcoins, ou seja, quantos bitcoins foram comprados, quantos bitcoins foram vendidos, acumulação e distribuição. Aqui a gente separa os bitcoins por faixa, então entidades que têm menos de um bitcoin, tem entre 1 e 10, entre 10 e 100, 100 mil, 10 mil e mais de 10 mil bitcoins. E perceba que nessa região aqui de 30 mil dólares, assim como foi em abril, nós temos a entidade com mais de 10 mil bitcoins, ou seja, as maiores baleias do mercado, vendendo, distribuindo seus bitcoins. Junto com ela, outras entidades também estão fazendo isso, como por exemplo as entidades entre 100 e 1000 bitcoin. E curiosamente as entidades entre 1000 e 10 mil bitcoins estão acumulando. Mas a gente percebeu essa acumulação dessas entidades entre 1000 e 10 mil mesmo lá em abril, quando o preço ainda estava nessa região de 30 mil dólares e as entidades maiores estavam distribuindo. Então aqui a gente vê uma divergência entre ideias. Entidades maiores, gigantescas, com mais de 10 mil bitcoins, estão distribuindo, entendem que 30 mil dólares é uma região de resistência, uma região de venda, enquanto as entidades ali intermediárias entre 1000 e 10 mil bitcoins em carteira acham que é uma boa zona de acumulação. Então uma divergência forte aí. Eu particularmente prefiro seguir as entidades maiores, então é por isso que eu estou distribuindo junto com elas, mas eu não estou distribuindo totalmente minhas moedas. Estou balanceando, mas como vocês viram, eu já vendi boa parte dos meus bitcoins buscando recomprar. Próximo gráfico. Aqui é que o bicho pega. Esse gráfico mostra a quantidade de depósitos de Bitcoin nas exchanges. Ele traz duas informações, na verdade. Essas barrinhas roxas aí é a quantidade de depósitos. E essa linha azul aqui embaixo é o percentual desses depósitos que estão associados em baleias. Então perceba que nós estamos em uma região de preço onde foram depositados tantos bitcoins nas exchanges quanto foram depositados, por exemplo, lá no fundo majoritário em 15.500 dólares, quando houve o crash da FTX, e quase tantos bitcoins quanto foram depositados lá no crash da Luna, em outras regiões de fundo, por exemplo, como lá em 2021. E aí que entrou minha dúvida. Na minha visão, se as baleias, os investidores no geral estão depositando Bitcoin nas corretoras, é com a intenção de negociá-los. E quando a gente vê esse gráfico subindo e o percentual de baleias subindo também, hoje nós estamos no maior percentual de depósitos de baleias da história do Bitcoin. 41% dos Bitcoins depositados em exchanges são de baleias. E quando a gente chega nesse número, me assusta por hora. Eu falo, pô, será que eles estão depositando para vender? Mas aí a gente olha esse gráfico e a gente vê esse número alto também em zonas como fundo de FTX, de Terra Luna de 2021. Eu falo, pô, não é possível que as baleias estão vendendo em fundo desse jeito. E elas não estão, até porque são elas que movimentam o mercado. Então eu tentei buscar por mais informações para complementar essa análise. E eu cheguei nesse outro gráfico aqui, que mostra o percentual de short term holders dessas baleias que estão depositando. A dominância dos short term holders nos depósitos de bitcoins nas corretoras. Os short term holders, para quem não sabe, são os investidores de curto prazo, são os traders. E quando eu vejo esse número chegando num percentual de 82%, ou seja, 82% dos depósitos de baleias são traders, me abre uma porta. Para mim agora existem duas situações. Ou estão depositando para vender de fato,
Ou que para mim é o mais provável, e aí faz mais sentido quando a gente analisa, por exemplo, o histórico lá de depósitos na época de FTX e Luna. Por quê? Porque nessa região este percentual também estava muito alto. Perceba, ó, FTX foi aqui. Olha o percentual de traders. Estava próximo aqui de 100%, cara. A gente estava acima de 90%, 95%. O que me faz imaginar o seguinte, que na verdade esses traders eles estão depositando o Bitcoin na corretora não para vender, mas sim para utilizar como margem para fazer mais operações. Operações essas que podem ser de long e podem ser de short. Então, no meu ponto de vista, acho que antes da gente pensar se essas baleias traders irão operar comprado ou vendido, o que eu espero nas próximas semanas é um movimento muito forte. Porque independente se for para baixo ou para cima, o que a gente viu no passado, quando esses depósitos chegaram em níveis muito altos, foram movimentos muito fortes, muita volatilidade. Então espere por volatilidade nas próximas semanas. Se é para cima, se é para baixo, não sabemos, mas esteja preparado. Espero que você tenha gostado desse vídeo e já te adianto que essa semana tem uma surpresa muito especial para vocês. Na quinta-feira, às 7 da noite, eu estarei no canal do Ogro de Wall Street junto com o André Machado para a gente analisar Bitcoin e outras criptomoedas. Vai ser uma live muito diferente, uma live única no canal dele. A gente nunca viu o Ogro fazer isso lá. Então vai ser bem legal, espero por vocês lá. E a gente vai ter outras lives aqui neste canal também durante a semana. Então fique de olho, até a próxima e valeu!